Esta é a aula 4 do nosso workshop Impressão 3D Sem Mistérios. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Meu nome é Oswaldo Salzano e eu sou especialista em impressão 3D. Se você já assistiu às 3 aulas anteriores, você descobriu na aula 1 o seu kit essencial para começar na impressão 3D sem frustrações, da maneira certa. Na aula 2 eu te mostrei a oportunidade gigantesca da impressão 3D e como você pode se beneficiar de toda essa onda que promete ser maior do que a própria internet nos últimos 25 anos. A aula 3 foi uma aula prática, completamente mão na massa. Você imprimiu comigo do zero uma peça, desde o arquivo 3D, passando por todo o processo do fatiamento, da impressão na própria impressora até a peça pronta, e você viu essa peça inclusive funcionando. E agora nessa aula 4, aula final, eu vou mostrar para você como você pode viver de impressão 3D, ou sendo um empreendedor com um negócio lucrativo de impressão 3D, ou 2, usando a impressão 3D como um instrumento para turbinar a sua carreira, para te tornar um profissional mais qualificado, com maiores posições, com maiores salários, com uma vida corporativa melhor, mais próspera e principalmente mais saudável. Eu queria aproveitar para te lembrar que amanhã a gente vai abrir as inscrições para o curso Impressão 3D Total. Fica ligado aqui na tela, inclusive na hora em que a gente vai mandar o seu e-mail com o link de inscrição ou que você vai receber a mensagem no grupo do WhatsApp se você estiver lá também. Vai ser um prazer ter você com a gente e continuar te guiando no teu caminho para se tornar um profissional, um empreendedor de impressão 3D. Vem com a gente porque vai valer a pena. O Fórum Econômico Mundial lançou em 2018. Ele diz que 41% das empresas no mundo todo vai adotar a impressão 3D nos próximos 5 anos. Mas no Brasil esse número é ainda maior. 49%, praticamente metade de todas as empresas no Brasil vão adotar impressão 3D. Imagine então o tamanho da oportunidade que você tem, ou como empreendedor, ou na vida corporativa. Tenha sempre esse número na sua cabeça quando pensar em impressão 3D. É isso que vai te movimentar a dar o próximo passo, e o próximo, para você se tornar um profissional da impressão 3D. Além da grande indústria, que a gente já conversou bastante nas últimas 3 aulas, existem alguns setores, segundo esse mesmo estudo do Fórum Econômico Mundial, e essas são as empresas que mais vão adotar a impressão 3D. 61% indústria aeroespacial, 58% das empresas de química e biotecnologia vão adotar impressão 3D. Óleo e gás, 57%. Energia, 54%. Saúde, 53%. A gente fala de medicina e de odontologia. E mineração, 50%. Repito, isso além da indústria de manufatura que eu já te falei, que é um mercado que vale 12 trilhões de dólares. E se você entrar antes, eu sempre repito, você tem vantagem. Outra informação importante aí para você ter no teu caderninho, aproveita, continua anotando, papel e caneta e muito foco, tá? Na Rússia e na Coreia do Sul, a impressão 3D é uma tecnologia de importância maior do que blockchain, computação quântica e dispositivos vestíveis, os tais wearables. Então, só para você ter uma ideia, como impressão 3D é extremamente importante na economia dos países, digamos, mais ricos do mundo. E eu repito, tá? De novo esse número, 49% das empresas brasileiras vão adotar impressão 3D nos próximos 5 anos. Nunca esqueça desse número. E o mais bacana de toda essa história, a impressão 3D não é uma tecnologia, como eu já disse, que vai transformar só alguns setores, digamos, mais alto nível, né? Onde poucas pessoas têm a capacidade de entrar. A gente também está trabalhando com o varejo, com decoração, com design, com arquitetura. Então não é só mineração, óleo e gás, saúde. Enfim, a gente está trabalhando também com o varejo, a gente vai transformar o varejo através da impressão 3D. E o que isso quer dizer? Que tem espaço para todo mundo, não importa o mercado onde você atue. E agora que eu falei de todos esses números, eu quero falar para você de 2 modelos de negócio. Isso é importante, tá? São 2 formas que você pode trabalhar com impressão 3D. Primeiro modelo de negócio, um modelo onde você fabrica e você mesmo vende para o consumidor final. É um modelo muito usado no mercado de decoração, por exemplo. A gente já vê aí algumas lojas pela internet que vendem artigos de decoração fabricados com impressão 3D. E ela mesmo fabrica e ela mesmo vende. E o que é legal, a gente falou isso na aula 2. Você vende a peça e depois você fabrica e entrega. Ou seja, é sob demanda, você não precisa ter estoque. Esse modelo é muito bacana, por quê? Porque te dá a liberdade de vender o que você quiser para quem você quiser. Uma outra vantagem é o seguinte, como você vende direto para o consumidor, você tem um controle maior sobre a margem de lucro do teu produto. Lógico, sempre considerando que você vai entender o quanto o teu cliente está disposto a pagar naquele mercado, certo? Mas você
entre aspas, consegue ganhar mais, porque você não está vendendo para o intermediário que vai vender para o cliente final. Você é o próprio fabricante e o próprio vendedor. Então você tem uma margem de lucro maior. Mas aí vem a desvantagem. Você precisa saber vender muito bem, porque você precisa de volume de vendas para justificar o teu investimento na impressão 3D ou o esforço que você está fazendo. Então, saber vender vai ser um diferencial, porque B2C, né, varejo para cliente final, para pessoa física, é um pouco mais difícil de você trabalhar, né? Você vende menores quantidades, então você precisa de uma base maior de clientes para vender. Então esse é o primeiro modelo de negócio. Qual é o segundo modelo de negócio? Você fabrica para alguém que vai vender. Não entendeu ainda? Eu vou trazer uma analogia da indústria tradicional, aliás, duas analogias. Nike, por exemplo. O tênis da Nike não é fabricado pela Nike. É alguma indústria, provavelmente na China. Eu já falei, né? É sempre na China, né? Alguma indústria chinesa fabrica o tênis para Nike e a Nike distribui aí para o varejo em geral. Ela paga menos pelo valor unitário para quem está fabricando, mas ela garante para esse fabricante um volume alto de vendas. É uma maneira também de você ter um negócio próspero. Você vai fabricar produtos que no unitário custam mais barato, mas você tem um volume monstruoso para fabricar. Então a gente pode trazer esse modelo para a impressão 3D também. Você ser o fabricante de empresas que vão vender para o consumidor final. Um outro exemplo, quem faz isso? A própria Apple. A Apple fabrica de fato na China os celulares. E o que acontece? A Apple desenvolve um marketing muito bom, a Apple desenvolve uma marca muito forte e ela deixa toda a operação de fabricação e até de varejo na mão de terceiros. Ela desenvolve a marca. É uma empresa puramente de desenvolvimento de produto e marketing, e alguém fabrica para ela. Você ser o fabricante de marcas que vão vender para o consumidor final. É um modelo, como eu já disse, bom porque garante um volume bom de vendas e uma carteira de clientes respeitável, mas você não tem muito controle aí sobre a tua margem de lucro. O teu valor unitário vai cair, mas eu acho que também compensa. E existe também um modelo híbrido, você pode usar os dois modelos de negócio numa mesma empresa. Se você tiver um birô de impressão 3D com a maneira de trabalhar similar a uma gráfica rápida, por exemplo, você pode fabricar unitariamente, né? O cara te manda o arquivo, você imprime e entrega, ou você pode fabricar para quem, por exemplo, quer, de novo, uma outra analogia, tá? Eu quero 100 cartões de visita, né? Por exemplo, eu quero 100 peças desse arquivo STL. Você recebe, fabrica, entrega e ele faz o que ele quiser com a peça. Então você pode trabalhar com os dois modelos de negócio numa mesma empresa, no teu mesmo negócio, ou no negócio ou na empresa que você trabalha. Eu não sei se você está percebendo, mas o que eu estou falando é completamente factível, tanto para quem quer empreender e ter o seu próprio negócio lucrativo de impressão 3D, ou para quem está no mercado e quer implementar, de repente, impressão 3D no seu ambiente de trabalho. Então não são modelos de negócios onde você vai usar só para empreender ou só como um conhecimento que você precisa ter para ter uma carreira melhor. Tudo isso que eu estou falando, você consegue aplicar nas duas maneiras de trabalhar com impressão 3D. Mesmo porque não é todo mundo que quer empreender. Esse que é o ponto. A gente fala que geralmente o empreendedorismo vai salvar o Brasil, mas não é. Tem muita gente que não está disposta a empreender, mas quer ter uma carreira corporativa bacana. Então, todo esse conhecimento que você viu aí nas 3 aulas e agora nessa 4ª aula, você pode usar para empreender ou para ter uma carreira melhor. Inclusive, eu vou até te dar uma dica, viu? Se você assistiu todas as aulas e está assistindo a 4ª aula, só isso que você viu nessas aulas daria um bom papo de bar com o teu chefe, viu? Chama ele para um bar, toma uma cervejinha com ele, conta tudo que você aprendeu aqui. Ele vai te olhar com outros olhos, eu garanto, viu? E se você pretende empreender, tudo isso que eu te falei pode começar com um computador, uma impressora e uma mesa na sua casa. Você pode começar pequeno, não tem problema e não é nenhum demérito você começar pequeno. O mercado às vezes fala, o cara trabalha em casa. Daqui para frente, o trabalho será home office. Com as grandes cidades, com trânsito cada vez maiores, trânsito caótico, a tendência é que as empresas coloquem os funcionários cada vez mais nas suas próprias casas trabalhando remotamente. Que mal há nisso? E também tudo que eu falei aqui nessas 4 aulas, você pode e deve implementar no teu ambiente de trabalho, aonde você estiver trabalhando. Eu tenho certeza que só com essas aulas já é um início para você ter uma carreira um pouco mais próspera. Coloca isso para rodar, estuda um pouco mais sobre impressão 3D, vale a pena. Então vamos lá, eu já falei para você sobre os 2 modelos de negócio que você pode atuar na impressão 3D, já falei também que você pode usar esses 2 modelos de negócio tanto na sua vida corporativa para turbinar sua carreira ou para ter um negócio lucrativo de impressão 3D. Eu já dei alguns números bem fortes aí desse estudo do Fórum Econômico Mundial para te mostrar que impressão 3D é o futuro que já começou e é um futuro que está transformando a indústria toda.
E agora é hora de falar então de alguns mercados. Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe. A gente não tem tanto tempo de aula, mas eu vou tentar ser mais detalhado possível com alguns mercados sobre como você pode atuar na impressão 3D. Vamos começar na área de saúde, medicina, por exemplo, com essas impressoras aqui que você vê, FDM. Você pode produzir modelos pré-cirúrgicos para auxiliar o médico, o cirurgião, a equipe de cirurgia, com o objetivo de ter um procedimento mais assertivo. Você pode ter cirurgias menos invasivas e com maior taxa de sucesso para o médico e para o paciente. Você reduz o custo de posteriores cirurgias, porque você conseguiu ter sucesso nas primeiras cirurgias, então isso indiretamente acaba sendo economia para os planos de saúde. Então existem aí uma série de vantagens de modelos pré-cirúrgicos que você pode trabalhar com essas impressoras. Outra aplicação com impressoras FDM ainda, você não precisa de impressora de resina nesse momento. Modelos para estudo universitário. Em algumas universidades você pode, por exemplo, usar modelos anatômicos impressos em 3D para substituir corpos reais. Então você tem aí um mundo de possibilidades, inclusive simular, né, algumas condições específicas com peças anatômicas que você pode produzir a partir de exames de imagem. Então tanto modelo pré-cirúrgico quanto modelo de estudo anatômico universitário, vamos dizer assim, eles são produzidos a partir de tomografia, ressonância magnética. Isso é uma coisa que está à mão, entre aspas, da maioria das pessoas que já trabalham com impressão 3D. Vamos falar agora um pouquinho de odontologia, bem especificamente. Impressoras de resina acabaram virando um padrão por uma questão mercadológica, muito mais mercadológica do que de aplicação. Mas com impressoras FDM você consegue fazer guias cirúrgicas, você consegue trabalhar com aqueles alinhadores, os famosos aparelhos, né, Invisalign, e esse é um ponto muito importante. A gente estava com a tecnologia de impressão 3D para as clínicas de odontologia focados nas clínicas maiores. Só quem era maior e quem tinha mais grana tinha acesso. Hoje, o preço das impressoras estão caindo cada vez mais, então você começa a ver pequenas clínicas também usando a mesma tecnologia. E isso abre, inclusive, um leque de possibilidades para quem quer atuar em consultoria de impressão 3D para todas essas clínicas. Fica de olho nisso. Quero falar um pouquinho de indústria, de desenvolvimento de produto. Prototipagem. Prototipagem é uma etapa do desenvolvimento de produto. É quando você está desenvolvendo e testando o seu produto e você precisa desenvolver versões para serem testadas ou internamente na empresa ou até com alguns consumidores. A questão é a seguinte, com impressão 3D você consegue abreviar o desenvolvimento de produto de meses para semanas. Como eu já disse, o time to market, o tempo que você coloca o teu produto no mercado é muito menor e você consegue entrar na concorrência. Então, impressão 3D é um instrumento para melhorar a tua competitividade no mercado. Fica de olho também. Arquitetura e construção civil, duas informações importantes. O mercado de arquitetura está cada vez mais usando maquetes com impressão 3D, porque a impressão 3D consegue reduzir o custo e aumentar a velocidade de produção dessa maquete em 50%. Então você tem uma maquete mais barata do que as maquetes feitas, entre aspas, à mão ou com outras tecnologias, e você consegue fabricar essa maquete na metade do tempo. Isso é o que acontece em média. A gente já fez muita maquete na nossa startup Nido 3D e a gente sentiu isso na pele. Realmente a gente tem um ganho absurdo. E construção civil. A mesma tecnologia que a gente usa com essas máquinas FDM, elas podem ser utilizadas na construção de casas, de imóveis. Aquilo que você vê dos chineses fazendo casas em 1, 2 dias, né, com extrusão de concreto, a gente vê em Dubai, 25% dos edifícios de Dubai serão construídos com impressão 3D até 2025. Então você imagina o mercado de construção civil com a impressão 3D como vai crescer. E tem aí outros mercados que eu já meio que citei, tem decoração, tem joalheria que pode se beneficiar muito, já está se beneficiando também. A gente tem o mercado de colecionáveis. Brindes é um mercado onde você pode entrar com muita facilidade e começar imediatamente, né? Desde que você trabalhe, lógico, com exclusividade, com personalização. A gente falou disso na aula 2. Então existem aí uma série de mercados onde você pode atuar com impressão 3D. Eu falei de 4 ou 5 agora, mas se a gente parar para conversar aqui em 10 minutos, eu posso te apresentar 40, 50 mercados diferentes, porque a impressão 3D está transformando toda a indústria. E agora é o momento de você entrar, seja como empreendedor e tendo seu negócio lucrativo, ou como um profissional que quer tornar a sua carreira mais próspera através da impressão 3D. Tenta aquele esquema lá do papo de bar com o teu chefe, vai funcionar, viu? Então, olha só o que você já sabe. Você já sabe como começar,
Você já sabe da oportunidade, que esse negócio é gigantesco. Você já imprimiu com a gente aqui sua primeira peça, então você já tem noção de como funciona um fatiador e todo o processo de impressão 3D. E agora você sabe como ganhar dinheiro, como viver com isso. E agora é hora do teu próximo passo. Amanhã a gente vai abrir as inscrições para o curso Impressão 3D Total. As informações já estão aqui na sua tela. Fique esperto com o horário, principalmente que você vai receber o seu e-mail ou o comunicado na lista de WhatsApp, caso você esteja aí em um dos grupos. É muito importante. Eu quero que você esteja com a gente, porque a sua jornada continua lá. Eu queria te agradecer por você fazer parte dessa história toda com a gente durante essas 4 aulas. Você já está se tornando um profissional da indústria 4.0. Eu te dou os parabéns por isso. E te espero agora no próximo passo, na primeira aula do curso Impressão 3D Total. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por usar o seu tempo para nos acompanhar aqui e estar junto com a gente nesse movimento que é a 3D Print Academy, que já está tornando a impressão 3D um mercado mais próspero e ético no Brasil. Eu sou Oswaldo Salzano e você participou do nosso workshop Impressão 3D Sem Mistérios. Te vejo agora no curso Impressão 3D Total. Fica de olho nas inscrições. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.